a cabeça e faça a sua oração individual ao Senhor, né? E vamos clamar ao nosso Deus, clamar ao Senhor, para que Ele receba esse culto, porque é para Ele, a adoração é dEle, é para Ele, e por isso estamos aqui nessa noite. Oremos então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é aquele que criou todas as coisas, que rege o universo, Senhor, que controla todas as coisas, que sabe, ó Deus, os nossos dias, que determinou os nossos dias antes que nenhum deles houvessem ainda. O Senhor é aquele que é soberano sobre toda a terra, sobre todos os céus, sobre todos os povos, sobre todas as nações. O Senhor é aquele que enviou Jesus Cristo para um dia vir em forma humana, Senhor, e cumprir o teu propósito estabelecido antes da fundação do mundo. Enviou Jesus Cristo para conhecer as mazelas dos homens, viver entre os homens, Senhor, e cumprir o propósito de ir até aquela cruz, para ali morrer, Senhor, para ali levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas injustiças, os nossos castigos, Senhor Deus. O Senhor é aquele que cravou Jesus na cruz por nós, pecadores miseráveis. E o Senhor é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos e decretou a vitória sobre os principados, sobre as potestades, sobre o inferno, sobre a morte, Senhor. Tu és aquele, ó Deus, que rege todas as coisas. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor rege as nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu, nos chamou, Senhor Deus, sem mérito algum. A tua graça, Senhor Deus, a tua abundante graça alcançou nossas vidas através de Jesus Cristo. Muito obrigado pelo Espírito Santo da promessa, aquele que, o Consolador que ficou para orar por nós, interceder por nós, clamar ao Pai por nós, o Consolador que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, o Consolador amado, o Espírito Santo da promessa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todas as tuas promessas escritas na sua palavra, Senhor, que são tão fiéis e verdadeiras. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, por nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por nossas famílias. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida daqueles que nós amamos, Senhor. E nós queremos também, nessa noite, colocar diante do Senhor aqueles que estão enfermos, aqueles que estão sem esperança, que estão em leito de enfermidade, Senhor, o teu povo, Senhor Deus. Queremos rogar, Senhor, por eles, para que o Senhor faça milagres, para que o Senhor venha restaurar a saúde, Senhor, do pastor Miguel, que está internado, Senhor Deus, na UTI. Rogamos ao Senhor pela sua vida, para que o Senhor o livre, Senhor, para que o Senhor possa restabelecer a sua saúde, meu Deus. Tu pode todas as coisas, Pai, e nós clamamos a Ti, Senhor, por isso, porque o Senhor é o grande Jeová Rafá, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, recebe esse culto nessa noite, o último culto do ano de 2022. Senhor, que seja para louvor e honra do Teu nome, Senhor. Recebe os nossos louvores, Senhor Deus. Fala com as nossas vidas nessa noite, Senhor. Nos traz alegria, nos traz paz, nos traz esperança, nos traz refrigério, nos traz graça, Senhor, sobre a Tua igreja neste lugar e na Tua igreja espalhada por toda a face da terra, Senhor Deus. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Recebe o nosso culto, recebe as nossas vidas. Assim nós oramos a Ti, ó Deus, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo também ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém e amém. Boa noite a todos, queridos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar louvando ao Senhor nessa noite. E logo em seguida eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus 24. A partir do versículo 32. Deixa a sua Bíblia aberta aí,
nós vamos começar o culto com um louvor ao Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, meus irmãos. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé para nós adorarmos o Senhor, porque hoje é um motivo de muita alegria. Quem é que está feliz hoje? Levanta a mão. Amém. Já falou com o irmão que está do seu lado? Fale, dê uma boa noite. Pai do Senhor. Deus te abençoe. Vamos nos alegrar juntos. Salmos 100, de 1 a 5, diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e o bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Vamos louvar. Tua igreja te adora nessa noite, Senhor, teu reino. Recebe a nossa adoração nessa noite, Senhor. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Declare nessa noite, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Senhor, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei.
reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, Senhor. Amém. Oh Deus, teu é o reino, teu é o poder. Declare nessa noite, tua é a glória para sempre. Amém. Oh Deus. Exaltamos. Teu é o reino, teu é o poder, declare. Justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos aplaudir o nome do Senhor? A ti seja toda a honra, toda a glória, Deus. Aleluia. Então, em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32, diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando ouvirdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estará no campo, um será tomado e deixará o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixará a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerais isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai atento vós, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Então, meus irmãos, começamos daqui a pouquinho mais um ano, e esse é um aviso para nós, a palavra de Deus, para nós despertarmos, para nós ficarmos atentos, né? Para nós olharmos, nos apercebermos das situações, do que acontece no mundo, como o mundo caminha, né? Então, o Senhor Deus nos leva quer que nós estejamos em uma total vigilância, principalmente com as nossas vidas, né? Com a vida daqueles que nós amamos, para que não se passe despercebido os sinais. Jesus um dia vai voltar, isso é fato. Só não sabemos quando, mas porém a palavra de Deus nos diz: olha, ficai atento, olhe os sinais, né? E a gente vê como o mundo se conduz hoje, como o mundo cada vez mais se distancia de Deus, da sua palavra, como o mundo cada vez mais odeia os cristãos. Isso são sinais, meus irmãos. Assim foi nos dias de Noé. Noé foi, o pregador da justiça, foi e avisou: olha, Deus vai imputar juízo, arrependam-se. E assim também nos dias de hoje. Nos dias de hoje a igreja sai e diz: arrependam-se. Vai chegar o momento. E muitas pessoas não se apercebem. E como foi nos dias de Noé, quando a porta da arca se fechou, foi tarde. Assim também vai ser no dia de Cristo. Quando a gente menos imaginar, o céu abre. E aí já é tarde, não tem mais jeito. Então, fica essa demonstração para nossas vidas da palavra de Deus, para que nós nos vigiemos e oremos,
e também nos preocupemos com os nossos familiares, com aqueles que não conhecem a Cristo, com aqueles nossos amigos, né, que ainda não conhecem a palavra, né? Que nós nos disponhamos a pregar o Evangelho, que esse ano de 2023 nós possamos sair mais como igreja, possamos mais pregar a palavra, possamos mais pregar para aqueles que nós amamos, meus irmãos, porque como foi no dia de Noé, vai ser no dia da volta de Cristo. Então que o Senhor Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse desejo de pregar o Evangelho. Lembramos que a palavra de Deus nos diz que as pessoas só vão crer pela palavra, né? Só vão crer pela palavra. E a ordem é para a igreja, a ordem é para nós. Que o Senhor Deus nos ajude, que nós possamos amar mais o nosso próximo, amar mais os perdidos, levar a mensagem de salvação, nos dispor mais. Porque vai chegar um dia, meus irmãos, que as pessoas vão buscar o Senhor e não vão achar. Está escrito também. Então, que esse ano de 2023 seja um ano em que nós possamos nos dispor mais a servir ao Senhor, a pregar a sua palavra. Que Deus nos dê sabedoria, graça, nos dê disposição, né, para buscarmos aqueles que estão perdidos. A gente prega e o Espírito convence. A gente prega e o Espírito Santo converte, faz a obra. Que Deus nos abençoe. Nessa noite, nesse último dia de ano de 2022, né, fica essa palavra para nós, para que em 2023 a gente já comece nos dispondo a servir ao Senhor, pregando a sua palavra. Amém, meus irmãos? Vamos continuar então louvando ao Senhor com alegria nos nossos corações, né, adorando ao nosso Deus, né, Deus de bondade, fidelidade e misericórdia, conforme nós cantamos agora. Vamos seguir louvando o Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Não senta não, fique em pé, porque hoje nós vamos adorar o nosso Senhor. Vamos dizer, Jesus, em tua presença, nós nos reunimos aqui nessa noite, Pai. Recebe a nossa adoração. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Com palmas. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, declare nessa noite e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
Alegria é viver feliz sem se importar com a situação, não é verdade? Então vamos declarar nessa noite. Meus irmãos, a alegria é viver feliz sem importar com a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades. Com certeza, a alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Desde Cristo o conhecimento nos caminhos seus. Alegria, 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 todo dia. Como realizar. A alegria é viver feliz sem importar com a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, conhecimento nos caminhos seus. Alegria, 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 todo dia, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Tanto querer como realizar. Ele nos faz tanto querer como realizar. Aleluia, Senhor. Te agradecemos nessa noite, Deus, por tudo que tens feito e por tudo que ainda vais fazer. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero
te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradecemos nessa noite, Senhor, por tudo que tu fizeste durante esse ano em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nesse ano de 2023, Senhor. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão nessa noite. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por todos os benefícios que Ele nos traz, apesar de nós não merecermos nenhum deles, mas a graça de Deus, Paulo diz, nos basta. Então é a graça, é o favor imerecido do Senhor que alcança as nossas vidas, né? E louvado seja o Senhor por estarmos aqui nessa noite, né? Como nós falamos no início, por tudo que Deus fez por nossas vidas, momentos bons, ruins, né? Em tudo Deus está e sempre vai estar no controle de todas as coisas. Nesse momento a gente vai ter a oportunidade de trazer ofertas e dízimos. Então, você que chegou na casa de Deus nessa noite, trouxe suas ofertas e seus dízimos,
Nós vamos continuar louvando ao Senhor e pode vir até aqui na frente e depositar no gasofilaço. Agradecidos a Deus por toda a vida dos irmãos, por todos aqueles que dizimam, ofertam na casa de Deus, né, que tem sustentado essa obra durante tantos anos. Louvado seja Deus. Então, a gente vai continuar com mais um louvor e aqueles que trouxeram ofertas e dízimo pode vir até aqui na frente e depositar no gasofilaço. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de infinita misericórdia, graça, bondade, fidelidade, nós te adoramos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado essa obra neste lugar. Obrigado por, durante tantos anos, Senhor, nós seguimos aqui, levando a mensagem do Evangelho, Senhor Deus, que é a verdade, Senhor, para a liberdade do homem, para a conversão do homem, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos irmãos que tem ofertado e dizimado na tua casa. É como diz a sua palavra, para que haja mantimento neste lugar. Que a tua graça, Senhor,
alcance mais e mais a vida daqueles que têm assim, Senhor, honrado o Senhor com seus bens. Abençoa a vida de cada um, abençoa a vida daqueles, meu Deus, que estão entre nós, que estão desempregados, que a Tua graça, Senhor Deus, possa alcançá-los de maneiras que portas de emprego sejam abertas. Abençoa, Senhor Deus, muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos. Hoje é um culto diferente, né? Último culto do ano, e nós temos então agora, como uma programação, nós vamos passar aqui um filme, né? Tipo um slide aqui, do que nós fizemos, uma retrospectiva, né, Alan? Do ano de 2022, né? Do que a igreja fez, né? Os propósitos de construção, dos eventos, né, que nós fizemos. E graças a Deus fizemos muitas coisas, né? Graças a Deus a vida dos irmãos, aqueles que contribuem, né, nessa obra. E nós vamos passar esse vídeo agora, meus queridos, tá? Então, vamos prestar atenção aí na nossa retrospectiva 2022. Tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que só quem crê desfruta. Outro igual não há. Tão profundo toque o meu coração. Eu posso procurar por toda eternidade, verei outro igual não há. Jesus não me deixa sofrer, sua mão me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Outro igual não há. Tão profundo toque o meu coração. Eu posso procurar por toda eternidade, verei outro igual não há. Com maior prazer em te ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Outro igual não há. Que tão profundo toque o meu coração. Eu posso procurar por toda eternidade, verei outro igual não há. Outro igual não há. Que tão profundo toque o meu coração. Eu posso procurar por toda eternidade, verei outro igual.
Então, irmãos, veja que nós fizemos muitas coisas, né? O Senhor Deus nos abençoou de tal maneira, né? Que fizemos muitas coisas, eventos, EBD, aniversariantes do trimestre, evangelismo em praça, evangelismo em 28 de agosto, né? Levando não só o alimento físico, mas o espiritual, a pregação do evangelho. Então, isso é a igreja IPNA, né? E graças a Deus nós estamos saindo do comodismo, né? Esse ano de 2022 a gente saiu mais, né? Se empenhou mais de pregar o evangelho, de buscar os perdidos, alcançar os perdidos pela pregação da palavra. E com a graça de Deus, em 2023 nós vamos fazer mais eventos, né? Vamos fazer o ID de Deus. Nós fomos comissionados para isso. A igreja foi comissionada para isso. E louvado seja Deus, porque Ele tem nos dado graça, tem nos abençoado, né? Então, ano abençoado, e nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo. Então, vamos orar e vou passar então a palavra para o pastor Rai depois, que vai trazer a mensagem de Deus para nossas vidas nessa noite. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse ano, pela sua igreja, a Nova Aliança, que o Senhor estabeleceu neste lugar. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos irmãos que têm contribuído para essa obra, têm, Senhor Deus, contribuído cada qual da sua maneira para esse projeto Nova Aliança, Senhor, que o Senhor tem tanto abençoado. Obrigado pelas as pregações no 28 de agosto, nas praças, a reunião de oração na praça. Obrigado pelo o que nós temos feito, Senhor Deus, com a Tua graça em nossas vidas. E que esse ano, Senhor, que vai se iniciar logo mais, nós possamos ser despertados pelo Senhor para fazer o Teu ID, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos usar mais, nos capacitar mais, nos dar mais discernimento, sabedoria, Senhor Deus, para estarmos envolvidos com a Tua obra. Conforme nós lemos na Sua palavra, como foi nos dias de Noé, né? Senhor Deus, as pessoas passaram despercebidos o acontecimento. E quando a arca se fechou, Senhor, foi tarde. Senhor Deus, aqueles que ouviram e não creram, Senhor, ficaram para trás, pagaram um preço. E assim nós vivemos nos dias de hoje, Senhor, em que o Evangelho é anunciado, Senhor. Muitos fazem caso, Senhor Deus, mas quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Senhor Deus, Espírito Santo. E queremos nos dispor, Senhor Deus, a levar a mensagem de salvação para aqueles que vão crer, meu Deus. Obrigado por tudo. Queremos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor é conosco, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Agora também pedimos, Senhor, pela palavra, que o Senhor venha falar conosco, continuar falando conosco, Senhor, por Sua palavra nessa noite, e que a Sua palavra possa vir de encontro às nossas vidas e nos transformar, nos moldar, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa Teu servo, pastor Rai. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Então, a palavra está com o pastor Rai. Hoje não tem as crianças, né? Amém. Concluindo mais um ano, né? Nós, com a graça do Senhor, e o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, né? Como diz o texto. Mas uma alegria muito grande podermos concluir mais um ano, né? E chegarmos aqui com saúde, com alegria, na confiança do que o Senhor é bom. Meus amados, vamos meditar na palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Filipenses. Eu já preguei esse sermão e Deus tem nos dado assim alguma coisa a mais para nós falarmos, né? Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, Paulo fala da soberana vocação, a igreja que é vocacionada a viver de forma diferente, né? A viver o evangelho da graça, o evangelho prático. Filipenses capítulo 3, nós começaremos a ler do verso 12, tá bom? Até o verso 16.
Filipenses, capítulo 3. Amém? Eu vou ler um verso e vocês lerão o seguinte, de maneira que todos participarão dessa leitura, tá bom? Então, começando. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Não, até aí, irmãos. Vamos continuar, vamos até o 21. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do... O verso seguinte: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Pai, obrigado por mais esse ano, a preservação da vida, a tua graça, o teu imenso cuidado para conosco, para com a igreja. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nessa noite de gratidão, nosso coração se enche de gratidão para te agradecer por tudo e bendizer teu nome. E agora pedimos-te pela tua palavra, Senhor, vem falar conosco, vem nos edificar, vem nos alegrar, nos fortalecer e dar a tua bênção para cada um nessa noite. Nós te pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, apóstolo Paulo, escreveu essa carta num estado difícil, né? Estava preso e Deus o inspirara, né, para que ele escrevesse a esses irmãos de Filipenses, lá de Filipos, essa carta, né? E carta tão preciosa, com conteúdo tão rico para as nossas vidas. Pensando na nossa situação, final de ano, último dia do ano, o ano foi bom ou foi ruim? Bom, né? Muitas mudanças, muitas renovações, muitas coisas novas, né? E estamos aqui para contar a história. O mês de janeiro leva o nome de um deus romano chamado Jano, que geralmente era retratado como um homem de duas faces. Eu acho que vocês já estudaram isso na história, no livro aparece, né, aquela esfinge com um cara com duas faces e tal. E é interessante esse quadro porque um rosto dele olhava para trás no ano que passou, e aquele rosto mostrava para o povo lá no seu tempo a tristeza, o desânimo. Agora, o outro rosto olhava para frente, para o próximo, né? O ano novo que viria, e mostrava sinais de esperança e confiança.
É interessante essa esfinge, essa estátua que foi feita pelos gregos lá no passado. E nessa época do ano, nós não podemos deixar de olhar para trás também. O que aconteceu conosco atrás, né? E ao fazer isso, nós vemos que algumas coisas se destacaram no ano passado, algumas coisas que aconteceram irão servir para nós melhorarmos no futuro, no ano que vem, irão nos dar um balizamento, né? Uma referência para o próximo ano, para nós não errarmos mais, ou para nós melhorarmos mais, né? Às vezes, irmãos, as falhas, as provocações, as provações pessoais, ou apenas os nossos planos e projetos não cumpridos, nos ajudam a melhorar no ano seguinte, a fazer diferente, a fazer melhor, não é verdade? Em outras ocasiões, nós vemos os picos e pináculos de nossas vidas, os sucessos, as vitórias, né? Tantas vezes aconteceram. Então, tudo isso serve para nós pensarmos, olhando para trás, em 2022, o que você vê? Se você der uma olhadinha, o que você vê? Não importa como foi o ano passado para nós, uma coisa é importante e é certa. Deus está dando um novo começo no ano de 2023 e uma nova chance para mudar tudo, para melhorar, para fazer diferente, para transformar o mal, a desgraça, a miséria, o errado em coisa boa, em coisa nova, não é verdade? Então, na verdade, Deus está nos dando agora uma nova oportunidade. E o Senhor usou o apóstolo Paulo para nos dar alguns conselhos que para mim são excelentes sobre o passado e o futuro. E eu queria nessa noite compartilhar com vocês esses conselhos. Amém? Primeiro, devemos esquecer as coisas que ficaram para trás. Ou você é baú? Guarda e fica lá. Irmão fala uma coisa, uma palavra dura, falou para mim lá atrás, aí eu fico remoendo aqui. Mas ele falou aquilo para mim e não esquece mais. Né? A mulher, às vezes, ou o marido diz uma coisa para a mulher e a mulher não esquece mais. E o irmão diz para outro irmão e ele não esquece mais. O baú está lá. É interessante. Então, devemos esquecer as coisas que muitas vezes não servem para nada lá para trás. Deixa para lá. Nosso passado pode ser uma grande barreira para o nosso futuro, para o sucesso do nosso futuro, para muitas coisas do nosso futuro, se nós não soubermos administrar direito o nosso passado, irmãos. Quantas pessoas não conseguiram nada na frente porque arrastava tanta coisa lá, tanta porcaria atrás, coisa que não tem nada a ver, e por causa disso, por conseguinte, não conseguiu chegar longe. Muitas pessoas estão presas aos fracassos do passado, sabe? Aquilo é um estigma, é algo terrível, complexos e tantas coisas do passado. Tantos ficam com medo de tentar fazer qualquer coisa novamente por causa disso. Sabe, irmãos, infelizmente, existem muitos crentes que se permitem, que permitem que as suas experiências passadas ou falhas passadas controlem e administrem o seu futuro. Eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais ter isso, eu não posso mais ser assim, ser assim. Como não pode? O nosso Deus é de transformações, Ele transforma tudo, né? Ele pega as coisas que não são e faz elas pessoas extraordinárias para envergonhar as que são.
Ele é o Deus que muda tudo. Ele pega o pescador e faz dele um varão, um arauto de Deus. Ele pega um profeta boiadeiro e faz com que ele escreva um livro e profetize e leve vida para tanta gente. Temos que olhar para Ele. Os pecados do passado devem ser perdoados. Devem não, são perdoados pelo Senhor Jesus. Paulo escreveu exatamente isso, esquecendo-me as coisas que estão para trás. Prossigo para o prêmio, para o alvo. Sem dúvida, irmãos, Paulo estava ciente das muitas falhas e pecados da sua vida. Você pensa que Paulo não fez... Paulo era terrível. Paulo, quando Deus falou com ele, ia matar pessoas no caminho, na estrada. Não é verdade? Se, humanamente, nós, olhando para Paulo, esse cara não tem condições de pregar o evangelho, não. Ele fez muita atrocidade, matou gente, perseguia, era mau. A maneira como ele blasfemava o nome de Jesus e perseguia a igreja de Deus deve tê-lo assombrado dia e noite. Mas chegou a hora em que ele os confessou, se arrependeu e encontrou o perdão e a purificação em Jesus Cristo, tudo mudou. Aí Paulo pôde esquecer, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Prossigo agora para o alvo, para o prêmio. Paulo dizia agora, eu sou grato por ter um Deus perdoador que nos diz em sua palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Paulo olhava para o prêmio, para frente, para o Senhor. Ele já não arrastava mais o lixo do seu passado, as mazelas, tudo aquilo. Agora ele era um novo homem. E ainda, queridos, devemos esquecer os sucessos anteriores. Muitas vezes, não é nem isso a derrota, é o sucesso. Sabia que o sucesso às vezes faz mal lá na frente? Aí nós cantamos sempre aquela música, esse cara sou eu. Lembra? Nós somos o cara, mas eu digo sempre para esses, o cara de pau. Porque nós não podemos ser assim, irmãos. Nem porque nós temos adquirido muitas coisas lá atrás que nós somos especiais, diferentes e os caras, nada disso. Então, muitas vezes isso nos atrapalha. Eles também podem impedir o nosso sucesso no futuro. Essas coisas. Um dos artifícios mais sutis de nosso inimigo é nos atrasar, é fazer-nos pensar e refletir sobre a memória de sucessos do passado. Não, mas eu lembro lá, eu fiz isso, eu era assim, eu produzia isso, eu era o cara lá, sabe? Às vezes isso atrapalha aqui na frente, irmãos. Nosso passado deve servir e serve ao propósito de nos lembrar da felicidade e das bênçãos de Deus, mas não podemos viver nas bênçãos de ontem. Nós temos que buscar as bênçãos de hoje. Todo dia as coisas se renovam em Cristo. Deus ensinou essa importante lição à nação de Israel, lá no seu tempo. Se você ler Lamentações, lembra do que Lamentações fala? Deus providenciou maná suficiente para as suas necessidades diárias lá no passado, para o povo de Israel. Agora, interessante, eu estava estudando sobre a questão do maná. Por que Deus todo dia dava o maná? Por que eles não guardavam? Porque caía muito pão. Por que eles não guardavam para outro dia o pão? E Deus até dizia para não guardar mesmo. Por quê? Porque Deus queria todo dia dar novo. Todo dia era alimento novo. E todo dia eles buscavam de Deus o alimento novo. O pão mofava, criava bicho. Você gosta de pão de anteontem? Como diz os caboclos lá do Anternonte, né? Pão de Anternonte. Não sei nem se tem essa palavra.
É pão novo, todo dia Deus dá, fazia descer do céu. Maná novo, todos os dias caía para Israel. Sabe, ficar comendo o tempo todo comida velha faz mal. E muitos de nós temos vivido o ano todinho comendo comida velha. E Deus tem banquete novo todo dia para nós. É só ir aqui, ó. Todo dia tem banquete novo, comida nova. Olha, quantas vezes eu preguei um sermão, passou algum tempo, eu voltei, preguei, e foi melhor do que a primeira vez. E depois eu preguei de novo, falou mais do que na primeira e na segunda vez que eu falei. Porque isso aqui é novo o tempo todo. Eles não deviam armazená-lo, mas olhar para Deus diariamente para ser provido das necessidades deles. Jesus ensinou aos discípulos a orar e a pedir o pão nosso de semana em semana, não foi? De quando? Cada dia. Olha Jesus ensinando no Pai Nosso, que nós devemos buscar o pão nosso de cada dia, irmão. Todo dia você tem que se ajoelhar, buscar o Senhor. Todo dia você tem que orar a Deus. Todo dia você tem que confiar em Deus. Todo dia você tem que esperar em Deus. É isso que Deus quer de você. Passe o ano assim, se você não vai ser feliz e vitorioso. O profeta escreveu, lá em Lamentações, o profeta Jeremias, ele disse assim, as misericórdias, no capítulo 3, no verso 22 e 23, que as misericórdias do Senhor se renovam de sexta em sexta. Não foi? Se renovam todos os dias, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, ele disse. Está lá em Lamentações 3, a chave para uma vida bem-sucedida e frutífera para Cristo é concentrar-se no hoje, não viver as bênçãos do ontem, e nem dizer, quando for amanhã eu vou viver. Não, é agora, o dia é agora, a hora é agora. A chave para uma vida bem-sucedida e frutífera para Cristo é concentrar-se no hoje, não viver as bênçãos do ontem. Sabe, irmãos, isso é uma coisa que a igreja precisa aprender para ser uma igreja saudável, com saúde, e gozar de tudo que Deus tem para nós. Tudo que Deus tem para nós. O que nós estamos fazendo, irmãos, agora, nesses tempos? E como isso deve trazer preocupações para nós, porque isso tem a ver com a nossa história, com a nossa vida com Deus. Amém? Segundo lugar, Paulo diz que devemos avançar para o futuro. A maioria das pessoas tem medo do futuro por causa da incerteza e insegurança de não saber o que vem pela frente. A maioria das pessoas. E por isso estão fadadas ao fracasso. No entanto, meus irmãos, isso não deve ser para o Filho de Deus. Não serve para o Filho de Deus. Não há nada que possa acontecer que não seja conhecido diante de Deus, inclui a sua vontade permissiva para aqueles que são seus. Projete coisas para o futuro, planeje coisas para o futuro e trabalhe hoje para que o futuro seja abençoado, seja uma bênção para a sua vida, irmão. Não fique nessa não, confie no Senhor, nas promessas, na graça, sabe, vá em frente. A Bíblia diz que nós faremos coisas maiores, lembra que ele falou? Aquele que crê em mim fará coisas maiores. Basta nós acreditarmos nisso e trabalharmos sobre isso, irmãos. E com certeza essas coisas acontecerão. Uma frase que se tornou popular por um filme recente, aproveite o dia. E é isso que precisamos fazer como crentes. Aproveitar cada momento da nossa vida, irmãos. Viver para a glória de Deus. Viver confiando que Deus tem coisas boas para nós. Amém? Posicione-se em direção à sua chegada. Seja obstinado nisso. Qual é a nossa final? É a glória, é Cristo.
A imagem de que Paulo usa para ilustrar a verdade é a de um corredor, de uma corrida. Ele diz, ele tem um objetivo na mente, os seus olhos estão na linha de chegada. Assim deve ser o nosso objetivo e o nosso propósito. Nunca seremos tudo o que Deus deseja que sejamos se não tivermos objetivos. Se não formos obstinados por isso. Alguém disse que se você mirar em nada, sempre você acertará em cheio. Muitos têm objetivos comerciais, profissionais, pessoais, financeiros, né? Todos nós temos objetivos. Mas quais são os seus objetivos espirituais para o próximo ano, irmão? Você já parou para pensar? Você planeja, não, esse ano eu quero um emprego melhor, eu quero passar na faculdade, eu quero fazer um novo curso, eu quero isso, eu quero aquele carro novo, eu quero uma casa melhor. E espiritualmente, quais os seus objetivos para esse ano? Eu quero ser um crente melhor, eu quero ler mais a palavra, eu quero participar mais da obra do Senhor, eu quero participar mais das coisas de Deus, dos projetos de Deus. São planos maravilhosos. Porque há um prêmio. Você esqueceu que Paulo disse que tem um prêmio para nós? Existe um prêmio para nós. E se nós vencermos, se nós conquistarmos, nós receberemos o prêmio. Prossigo para o alvo, ele disse, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este prêmio de que Paulo fala é a sua recompensa no tribunal de Cristo, é a vida eterna. Ele está ansioso para ouvir, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E eu também, irmãos, e você também deve ter isso no coração. Paulo, quando escreveu em 2 Timóteo, abra aí sua Bíblia, 2 Timóteo 4, 7. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Paulo diz assim, versos 6, 7 e 8. Vamos ler? Vamos ler? 2 Timóteo 4, 6, 7 e 8. Já. Quanto a mim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos. Oh, glória! Que prêmio, irmãos! Que prêmio! Almeje essa coroa, esse prêmio, esse objetivo. Não abra mão em nenhum momento dele, meu irmão. Corra, combata o bom combate, complete a carreira e guarde a fé. Faça isso e você receberá esse prêmio. Uma vida justa agora resultará em uma vida de recompensa no futuro. Você crê nisso? O nosso prêmio é superior a qualquer prêmio que alguém possa oferecer para a minha vida e para a sua vida. É infinitamente maior e melhor. Meus queridos, eu poderia passar a noite aqui falando dessas coisas para vocês, mas eu quero concluir esse sermão dizendo algumas coisas para vocês. Que a oportunidade maravilhosa de Deus que Deus está dando a você e a mim, permite-nos servi-lo no próximo ano com toda a alegria do nosso coração. Isso é algo. Sirva na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua área de lazer. Onde você for, sirva o Senhor, irmão. Seja um servo do Senhor. O que faremos com as oportunidades que Deus nos dará nesse novo ano, irmão? O que você pretende fazer com ela? Você já parou para pensar quantas oportunidades Deus tem te dado para te glorificar o nome dEle? Lembre-se que Jesus pode voltar hoje,
amanhã, daqui a uma semana, ele está para voltar. Você percebe o sinal? E o que você vai apresentar para Jesus quando ele voltar? Com esses pensamentos vem a percepção de que o tempo para nós é caro, é precioso, irmão. Não desperdice seu tempo. Olha, para esse novo ano, pense nisso. Eu não vou mais desperdiçar meu tempo com bobagem, com coisas que não têm o menor valor, que não têm sentido. O tempo é precioso. Não desperdice o seu tempo. Por favor, tenha isso no seu coração. O que fazemos por Cristo, devemos fazer rapidamente. O que iremos fazer para Cristo, devemos fazer rapidamente. O tempo urge. Meus queridos, essa noite eu quero desafiá-los a estabelecer algumas metas para 2023. Saia daqui pensando nisso. Não viva como algodão, solto no ar, flutuando. Ponha de lado os fracassos e os sucessos do passado e vamos nos unir para alcançar alturas maiores do que nunca pela causa de Jesus nós alcançamos. Existe algo que o está impedindo de seguir em frente e buscar esse prêmio? Existe? Resolva hoje, irmãos. Resolva hoje sobre isso, esse objetivo e o que impede de você buscá-lo. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, olha, o que me atrapalha nisso tudo aqui que eu tenho ouvido é esse pecado aqui, é isso aqui na minha vida, é essa área aqui. Coloque diante de Deus hoje. O que atrapalha de você ser um vencedor? O que impede de você ser o corredor que vai receber a coroa lá na frente? O que te impede? O que te atrapalha a ser um bom crente? Um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom marido, um bom amigo? O que atrapalha? Coloca diante de Deus hoje. Tem uma coroa para você, meu irmão. A corrida vai começar dia 1º de janeiro. Tem uma coroa para você. Corra os 365 quilômetros da sua vida para receber uma coroa no final dela. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos primeiramente reconhecer que precisamos de Ti, Senhor. Somos impotentes em tantas áreas, tantas coisas, que tantas vezes nossa força não basta, a nossa sabedoria não basta, os nossos sentimentos e desejos não bastam, porque precisamos de Ti, Senhor. Por isso, nos ajude nessa escada de 365 degraus, Senhor, vencer, alcançar as alturas contigo, Senhor. Ajuda-nos a correr os 365 quilômetros da vida esse ano. Que cada quilômetro, cada dia vivido, Senhor, seja com disposição de no final receber a coroa, o prêmio, seja com vontade de ser teu, ser santo, ser abençoado, ser usado por Ti, Senhor, glorificar o Teu nome, que cada quilômetro desses novos 365 dias que iremos viver, Senhor, vivamos pensando obstinadamente, no final a nossa coroa estará nas Tuas mãos, Senhor. Fala conosco, Senhor. Não permita que nos esqueçamos durante essa jornada de 365 anos. Não permita que nós nos esqueçamos nem um dia, Senhor, de olhar para Ti, de buscar o Senhor, de viver para a Sua glória. Ajuda-nos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ajuda a Tua igreja, ajuda Teu povo nesse novo ano e dá a Tua graça. Pai, eu te peço assim, no nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Então, meus irmãos, assim, então encerramos o culto dessa noite, o último culto do ano de 2022. E quem quiser uma oração, nós vamos estar encerrando e vamos estar orando, né, ao Senhor. Eu sei que muitas famílias vão ficar, outros vão sair. Então, quem quiser uma oração, vem aqui na frente, que a gente vai estar encerrando, orando ao Senhor, né? Coloque diante de Deus o seu propósito, coloque diante de Deus os seus sonhos, né? Somente o Senhor pode realizar nossos sonhos, né? E nada melhor do que colocar diante de Deus nossas causas, nossos sonhos, objetivos. Então, Deus, assim, abençoe a vida de cada um dos irmãos e que nós possamos ter um ano de muita graça de Deus em nossas vidas. Então, pastor Rai, vamos estar orando. Vamos todos ficar de pé, meus irmãos. E seu Pompeu está vindo ali, vamos aguardá-lo. Às vezes nós pensamos, mas isso é difícil. Para nós mas para o Senhor, todas as coisas posso, né? Tudo posso naquele que me favorece, né? Naquele que me fortalece, naquele que me abençoa. Tudo posso nele, né? E ele pode, irmãos. Todos os nossos projetos podem serem conquistados, se o Senhor assim o quiser, se nós colocarmos e confiarmos nele, todos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Ti, Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor, que cuida, que vela, que guarda, que protege, e que é o que dá todas as bênçãos que tanto precisamos para a nossa vida nessa terra. Senhor Jesus, quando nós confiamos no Senhor, a Tua palavra diz que os que confiam em Ti sobem como asas, correm e não se cansam. Os que confiam em Ti são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por isso nós queremos tomar nessa noite, último dia do ano, queremos tomar o propósito de viver os próximos 365 dias do novo ano, confiando em Ti, esperando em Ti e vivendo para Ti, porque sabemos que em Ti, Senhor, nós seremos abençoados todos os 365 dias do próximo ano. Por isso, Deus, libera hoje, nessa noite, ó Deus, essa confiança sobre Teus filhos. Engendra nas suas mentes, seus corações, que eles possam, Senhor, saírem daqui dizendo: eu fiz a melhor escolha nessa noite, que foi colocar nas mãos do Senhor meus sonhos, meus projetos, a minha vida, a minha família, a minha igreja. Ó Deus, fazes isso na vida do Teu povo. Abençoa o pedido de cada um aqui nessa noite, Tu que conheces intimamente cada colocação, cada anelo, cada desejo, cada propósito. Senhor, libera do céu a resposta, o presente de cada um, a bênção de cada um, libera do céu, Senhor. E muito obrigado pela vida do Teu povo, Senhor. Muito obrigado por esse culto na Tua casa, na Tua presença, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a quem trouxe Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, as consolações e as virtudes do Espírito Santo estejam com todos vós aqui reunidos e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, agora e sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, lhes dê um ano abençoado. Cumprimentem-se, se alegrem no Senhor e agradeçam por mais um ano que Ele lhes deu.